Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências da Natureza. Respeitando o distanciamento social, hoje teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo a professora Débora de Mendonça, de Química, e o professor Bruno Galvão, de Ciências. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Márcia Moura e a Mariana Tupinambá, que está conosco nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora aí na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, nós vamos relembrar os temas trabalhados nas aulas de hoje. Vamos começar com a professora Débora. Tudo bem, professora? Tudo bom, Cláudia, e você? Tudo ótimo. Diga para nós quais foram os temas abordados nas suas aulas. Claro. Hoje nós tivemos só uma aula, nós trabalhamos com o conceito de cinética. Então eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de reações que são rápidas, reações que são lentas. Falamos um pouquinho sobre o ozônio troposférico, né, o ozônio aqui na nossa região. E falamos também um pouquinho sobre o Covid e essa relação com o ozônio, não é mesmo? Demos alguns exemplos. E aí trabalhamos um pouco sobre a ideia da velocidade média, sobre o cálculo dessa velocidade, uma vez que nós precisamos, então, aí entender, né, as velocidades das reações para poder, então, manipulá-las, né, ou retardar ou acelerar um tipo de reação. Esse foi o conceito da aula de hoje. Ótimo, obrigada. E no ensino fundamental, professor Bruno, quais foram os temas abordados? Ok, tudo bem, Débora, tudo já. bem, Cláudia? Bom, eu trabalhei com o 7º ano hoje, o assunto evolução tecnológica, onde nós vimos desde a Revolução Industrial até os dias atuais, de forma resumida, a essa evolução da tecnologia e o quanto ela nos ajudou e o quanto ela afetou o ambiente. Já no 8º ano, eu trabalhei o sistema Sol, Terra e Lua, as relações de movimento da Terra, da Lua, em relação ao Sol e o que esses movimentos provocam. Já com o 9º ano, eu trabalhei divisão celular, basicamente meiose e mitose. Ótimo, obrigada. Agora que já relembramos as aulas, nós vamos passar para as nossas perguntas. Vamos ao telão, então. A primeira pergunta é do 9º ano. A mitose pode ocorrer na produção de gametas, professor? Bom, a mitose nos seres humanos, nos animais em geral, o que nós temos é que a mitose ela é fundamental nos processos de crescimento do organismo, de duplicação de células, né? Então, as células somáticas do nosso organismo, né? As células que compõem o nosso organismo utilizam de mitose. Em nós, né, animais, a mitose ela não vai participar de forma alguma na produção de gametas, né? Pelo menos na produção direta de gametas. Mas em vegetais, né, nas plantas, sim, a mitose participa na formação de gametas nas plantas. Então, você já tem uma célula lá que ela já é haploide, a célula que vai formar os gametas, os gametófitos, e ela vai se dividir por mitose para formar vários gametas, apenas nos vegetais. Obrigada. Vamos lá para a próxima. É uma pergunta de 2º ano. Poderia explicar novamente sobre o funcionamento do airbag? Claro, a gente discutiu um pouco disso na aula, né? Alguns alunos não sabem, né, ou desconhecem que o airbag se trata de uma reação química. Mas então vamos contextualizar. O que é o airbag? O airbag é quando no carro, né, um sistema de segurança, que quando o carro sofre algum tipo de impacto ou acidente, então infla, né, ali uma bolsa, normalmente branca, né, clara, que para proteger a cabeça do
do motorista e do copiloto de bater a cabeça no para-brisa, né, ou até mesmo no painel. Então, ele sai ali. Então, algumas características. O airbag, ele não pode ser, ele tem que ser rápido, ele tem que inflar de forma muito rápida, porque acidentes acontecem em frações de segundos. Outra coisa é que ele não pode permanecer inflado o tempo todo, porque senão ele pode suprimir o ar ali do motorista, né, da pessoa, e a pessoa pode até morrer sufocada ali. Então, ele tem que inflar rapidamente para proteger e depois ele tem que ir esvaziando, né, deixando ali uma situação um pouco mais fofa, alguma coisa assim. Então, como que ele funciona? Existe um sensor, né, em algumas partes do carro. Esse sensor, quando algumas características, velocidade, acionamento do freio muito rápido, enfim, algumas características que são peculiares de acidentes de carro, aciona esse sensor. Então, o que esse sensor vai fazer? Ele vai mandar uma faísca, um circuito elétrico ali, que vai fazer com que aqueça uma reação química que está ali dentro de um balãozinho bem pequenininho. Essa reação química ela vai acontecer concomitante à outra, para produzir o gás rapidamente. Então, essa reação ela acontece em frações de segundo. E depois, uma terceira reação química vai acontecer para que esse gás que está sendo produzido passe a ser consumido e então volte para o seu estado sólido, o que faz com que aquele inflado depois retorne, né? E aí você consegue se movimentar ali dentro. Então, ali se trata de um exemplo de reações químicas extremamente rápidas, né? E que precisam ser rápidas, né? Imagine se acontece um acidente, 2 horas depois é que o airbag é acionado. Não faz sentido nenhum, né? E também não faz sentido o airbag ser acionado todo o tempo, né? Você deu uma freada, o airbag sai. Não tem como. E uma curiosidade, uma vez que esse airbag é inflado, é acionado, não tem como reutilizá-lo. É preciso retirar aqueles componentes da reação e colocar um novo, tá? E como muitos carros, né, não são usados, esse airbag, né, não é tão frequentemente usado e ele é obrigatório nos carros, né, aqui no Brasil, existe uma demanda muito grande de carros em ferro velhos com essas substâncias ainda intactas, que não foram utilizadas. E aí que está o problema, porque elas são tóxicas. Então, dependendo ali de pessoas que manuseiam ferro velho, carros assim que não tiveram esse airbag, né, inflado, que não tiveram essa reação química, a substância original que daria a esse produto gasoso, ele é tóxico. Então, tem que ter todo um cuidado ali quando vai ser retirado. Nossa, foi informação importante e interessante essa, hein? Adorei, eu não fazia ideia. Nem realmente. eu. Aprendi achei que era um agora. processo só mecânico, Simples, eu não sabia né? que era uma reação química. É uma reação. Muito interessante. Professora, ainda para você, é possível retardar uma reação? Sim, então, por que é importante a gente trabalhar justamente com essas reações químicas, né, as velocidades? Eu até coloquei na nossa aula. Imagine que você seja um produtor de alimento e você precisa transportar a sua fruta ou um legume ali da sua cidade. Então, você produz, coloca ali e entrega. Agora, vamos supor que esse produto vai para outro país. Então, o tempo de amadurecimento da fruta, ele precisa ser retardado de alguma forma para que quando esse produto chegue ao seu destino, ainda tenha tempo suficiente para ele permanecer na prateleira. Quando chega lá, vamos supor, uma banana muito madura, é muito mais difícil a venda dela do que aquelas bananas verdes, né, que vão ficando bonitas com o passar do tempo, que a gente compra no hortifruti. Então, existe sim essa necessidade de estudar formas de retardar ou até mesmo impedir reações químicas de acontecer, ou até mesmo de acelerar, né? Existem reações, por exemplo, quem já fez tratamento de dente, né? E coloca uma massinha que depois coloca uma luz ali para poder acelerar o processo de reação química para que ele endureça rapidamente, que se for esperar que ele fosse endurecer pela incidência de luz que já tem normalmente, iria demorar. Então, sim, é possível retardar reações como acelerar reações. Isso. Vamos lá. Essa nós já vimos, vamos lá. Como funcionam as máquinas movidas a vapor, professor? Bom, nós falamos aí com os meninos do 7º ano sobre a evolução tecnológica. E eu cheguei a falar
rapidamente, de uma forma simplificada, como que funcionariam as máquinas a vapor. Como que o vapor é aproveitado? Acho que seria interessante o aluno ter uma noção disso. Eu vou dar um exemplo diferente aqui do que eu falei na aula. Pensa numa panela de pressão. Então, panela de pressão acho que todo mundo, a maioria das pessoas tem em casa, todo mundo acha um exagero, não é verdade, Cláudia? Ah, com certeza. Débora, tem na sua casa panela de pressão? Com certeza, 2. Ah, que maravilha. Então, a panela de pressão é um bom exemplo. Imagina que ali você tem um aquecimento daquele conteúdo dentro da panela de pressão, especialmente a presença da água ali, que vai virar vapor dentro da panela de pressão. E esse vapor, como ali dentro vai ficar muito quente, esse vapor de água ele quer se expandir, ele está sendo aquecido, ele está acumulando calor, portanto energia, não é isso mesmo, professora Débora? Enfim, essa energia que quer se expandir, essas partículas, elas querem se afastar, então elas vão fazer uma pressão sobre essa panela, de certa forma, por causa disso, o nome panela de pressão. Mas a gente tem aquela válvulazinha de escape lá da panela de pressão, né? Tem a válvula de segurança e a gente tem aquela de escape que fica girando, né? Aquele vapor que está saindo ali, você pensa, ele não poderia mover algo? Se você colocasse, por exemplo, um catavento feito de papel ali na frente daquele vapor, ele não faria o catavento girar? Então, isso seria uma das ideias básicas do funcionamento do vapor para fazer um motor girar. Agora, a maioria das máquinas a vapor usa um sistema tipo de êmbolo de seringa, né? Então, o êmbolo de seringa, aquela parte que entra e sai na seringa, se você encher dentro daquela seringa com muito vapor, aquela pressão do vapor vai empurrar esse êmbolo. Então, muitas máquinas funcionam dessa forma. Ou fazendo movimentar ou fazendo movimentar o êmbolo, ou fazendo movimentar algumas engrenagens. Então, dessa forma é que funciona de maneira simplificada, assim, os motores, as máquinas a vapor. E ainda, então, falando sobre o movimento do vapor, chegou uma questão aqui agora, do 7º ano. Quais as vantagens do uso do vapor nos transportes? Ah, que ótimo, uma pergunta relacionada. A vantagem é muito grande. Pensa que antes da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, né? Que nós tivemos as máquinas a vapor. Então, principalmente no transporte, foi colocado primeiro nos trens e navios. E antes disso, os navios você tinha que remar, né? Imagina um monte de homem remando, e aí você tinha uma limitação para fazer um tamanho desse barco. Nem sei se eu posso chamar necessariamente de navio, mas sim, havia alguns barcos muito grandes que precisavam de muitos homens remando. Então, agora você tendo o vapor no transporte, você vai economizar muita mão de obra ali. E a mesma coisa na questão dos trens. Os trens nós sabemos que são capazes de carregar cargas que provavelmente nenhum outro transporte consegue carregar tanta carga quanto o trem. Então isso aumentou muito a eficiência no transporte de materiais para as indústrias. Isso. Vamos à nossa próxima pergunta. Uma pergunta de 2º ano. Qual a relação dos raios UV e o ozônio? Ah, isso é legal da gente poder falar. Na ideia do UV e ozônio troposférico, tem uma relação muito direta, porque para a produção de ozônio eu preciso de luz UV. Mas eu vou começar trabalhando com a ideia do ozônio lá fora, né? A famosa camada de ozônio, né? Que não é uma camada, é uma concentração do gás, né? Mas então, os raios solares, raios UVs, eles quebram essa molécula de ozônio, que são 3 átomos de oxigênio ligados. Então, imagina aqui 3 bolinhas, né? 3 átomos de oxigênio ligados. Quando uma ligação química ela é quebrada, ela precisa absorver energia. Então, essa radiação UV, emitida pelo Sol, ela é absorvida por essa molécula e libera um oxigênio. Então, eu vou ter um átomo de oxigênio e uma molécula de O2, ok? Quando esse átomo de oxigênio fica solto, ele é extremamente instável. Ele quer retornar à ligação. Então, ele procura outro grupo de O2 que esteja solto e refaz essa ligação, liberando essa energia de volta ali para o espaço. Então, o que está acontecendo? Eu tenho a absorção para a quebra e depois eu tenho a liberação desse UV
quando eu retomo ali a ligação química, né? Quando eu formo de novo o ozônio. Aqui, eu até comentei isso na aula, né? Que existem algumas técnicas que estão prometendo mundos e fundos, né? Para nos libertar aí do Covid. E dentre uma delas, por exemplo, o túnel, né? De ozônio, que a pessoa passaria pelo túnel de ozônio e aí ela ficaria livre do Covid-19, né? Ficaria livre ali, desculpa, do SARS-CoV-2. E aí, gente, qual que é o problema disso? Eles colocam uma luz UV ali, né? Que é para fazer com que aconteçam essas ligações entre o oxigênio e o O2 que está presente aqui, né, na troposfera. E a pessoa passaria ali e teria, então, essa limpeza, né? Qual que é o problema disso, gente? O ozônio, para que ele seja capaz de eliminar vírus e bactérias, ele precisa estar em alta concentração. Não é só colocar uma luzinha sobre um determinado local e falar assim, agora tem ozônio aí, passa que você está livre. Não é bem assim. Precisa ter uma determinada concentração. E não pode ser qualquer UV, teria que ser o UVC, que é justamente uma das maiores radiações. E esse tipo de radiação ele é altamente penetrante, o que causaria problemas para o ser humano, né? Para a pele do ser humano, para as células, porque ele pode causar danos ao nosso DNA. Então, essa seria a relação ali do UV fora, né? E o UV aqui dentro, na nossa região de convívio, chamada troposfera. Inclusive, eles estão usando também o ozônio na limpeza dos carros por dentro, né, agora? Sim, sim. Aí, mas quando é para limpar alguma coisa, você coloca ele lá, ele é limpo, você não pode ter pessoas, porque ele é altamente concentrado. O ozônio, se ele for inalado, ele causa diversas infecções, inclusive sintomas parecidos com a Covid-19, que é justamente o que a gente quer evitar. Então, aí quando vai, por exemplo, num laboratório, o Bruno já trabalhou em alguns laboratórios, quando eles vão fazer a limpeza e usam o ozônio, a gente fica horas fora. Não pode nem passar perto. Então, tem toda essa cautela, né? O problema é que o pessoal está fazendo uns túneis aí e pagando R$5 para você poder ficar livre do Covid. Se fosse assim... Não é? Vamos à próxima, então. Uma pergunta de 8º ano. Explique a rotação. Ok. Primeiro eu gostaria de dizer que eu adorei a sua explicação sobre o ozônio, viu, Débora? Nem tive nada a acrescentar porque foi perfeito. Bom, enfim, sobre a rotação do planeta Terra. Estou falando assim porque não pense que a rotação só ocorre com o planeta Terra. A Lua também tem movimento de rotação, Mercúrio, Vênus, Marte, os outros planetas, pelo menos esses que conhecemos melhor aqui, eu posso dizer para você que tem movimento de rotação. Eu até poderia ir além, os planetas que nós não conhecemos bem também têm movimento de rotação e nem sempre eles giram da mesma forma, né? Bom, o movimento de rotação da Terra, e dos planetas de uma maneira geral e dos satélites naturais como a Lua, é um movimento onde esse corpo celeste ele gira em torno de si mesmo, com a referência de um eixo. Esse eixo ele pode ser na vertical e aí ele gira dessa forma aqui, né? Imagino que a minha mão aqui é um planeta, ele gira em torno de um eixo. Ele pode girar para um lado ou para o outro, depende do planeta, depende da posição que ele está. E esse movimento, então, ele vai ser responsável pelos dias e noites. Então, no caso do planeta Terra, quando uma parte desse planeta está girando e ele fica voltado para o Sol, você tem o dia. A parte que não está voltada para o Sol, você tem a noite. Então, basicamente, o movimento de rotação é isso. É o giro daquele corpo celeste ao redor do seu próprio eixo de rotação. E ainda para você, professor, uma pergunta do 7º ano. O que é a engenharia genética? Que excelente pergunta. É uma área extremamente interessante e os alunos costumam realmente gostar de aprender alguma coisa sobre esse assunto. Quando nós pensamos em engenharia genética, aí já tem o nome de genética. Então, a gente já pensa que mexe com genes, mexe com DNA. Engenharia, porque as engenharias, elas manipulam, trabalham, modificam as coisas. Então, pense em modificação a nível de DNA, modificação a nível genético, a ponto de você poder retirar um gene de um micro-organismo, pegar um gene e colocar dentro da célula de outro organismo. Então, essa manipulação, vamos dizer assim, do DNA
do material genético é o que nós chamamos de engenharia genética. Nós temos a clonagem, nós temos a terapia gênica, nós temos o projeto Genoma Humano, quando identificaram todos os genes do ser humano. Então, é muito interessante, vale a pena você conferir um pouco mais depois sobre esse assunto. Muito obrigada, professor Bruno, porque agora nós vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza, que no próximo bloco contará com a participação do professor Júlio Bastos, de Física, e do professor Bruno Galvão, que continua aqui com a gente. Agradeço a presença da professora Débora. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!